Sobre eleições de 2026, é um assunto que não cessa, que não acaba, porque nós temos novidades aí envolvendo o nome do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Ontem nós tivemos ali a Tereza Cristina sinalizando para aliados que poderia ser a vice do Flávio Bolsonaro à presidência da República. Hoje de manhã, lá em São Paulo, Flávio Bolsonaro comentou, e eu vou pedir para os meus colegas colocarem então a fala de Flávio Bolsonaro sobre a senadora Tereza Cristina. O vereador Tarcísio também. Vamos começar a organizar as coisas aqui em São Paulo. Ouvir um pouquinho deles também. Tá mais perto, tá junto, tá perto. Com a Tereza Cristina, como é que tá essa questão, por favor? A Tereza Cristina é um quadro excepcional. Foi ministra do presidente Bolsonaro, uma referência em várias áreas, em especial no agro, respeitadíssima dentro da política, dentro do país e fora do país. Então o convite foi feito, ela aceitou e agora estamos nas conversas para saber se o partido vai avançar ou não. Enquanto isso, a gente também está em conversa, continuamos em conversas com outros partidos. E está aqui do meu lado a Dani, que é do Republicanos. O importante é que a gente está montando um grande time aqui, que cada vez mais todos verão quem está compondo esse nosso time para resgatar o Brasil com pessoas competentes, referências em suas áreas e todos engajados em não deixar o Brasil. Felipe, vamos lá, e você que está nos acompanhando, Flávio Bolsonaro anunciou então aí Tereza Cristina como sua vice, mas depois desse anúncio feito por ele, o PP, o Progressistas, publicou uma nota para falar sobre essa confirmação. Na publicação, nessa nota, eles declararam neutralidade nas eleições de 2026, o que pode barrar Tereza Cristina como vice do senador Flávio Bolsonaro. A gente tem até a nota aí que foi publicada pelo PP. A gente lembra que existe ali a federação entre PP e União Brasil, onde eles acabam, né? A decisão da legenda se deu após consultas a diretórios estaduais. Segundo o partido, Tereza Cristina, que é líder do PP dentro do Senado Federal, já aceitou essa determinação. Felipe, antes da gente comentar esse assunto, eu vou trazer mais uma pessoa aqui para poder nos ajudar a construir todo esse contexto, que é o repórter Rodrigo Tamaro, ele que esteve lá presente nesse evento onde teve o senador Flávio Bolsonaro. Eu queria que ele pudesse comentar com a gente. Rodrigo, muito boa tarde, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no Contexto Metrópolis. Gostaria que você pudesse trazer para a gente, né, como foi feita essa confirmação por parte do senador Flávio Bolsonaro de que sua vice será a Tereza Cristina. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde para vocês aí do estúdio, para o pessoal que acompanha a gente aqui no Metrópolis também. O Flávio participou aqui em São Paulo nessa manhã de um café da manhã com vereadores aqui de São Paulo. Um encontro que foi organizado ali pelo Ricardo Nunes, né, o prefeito paulistano, e que contou também com a participação do Tarcísio, enfim, de outros nomes ali da política, outros candidatos, inclusive. E daí, antes desse café da manhã, ele foi perguntado sobre essa composição da chapa, sobre o nome do vice-candidato, da vice-candidata nesse caso, que é uma das coisas aí que ainda está em suspenso, né, na candidatura do Flávio. E ao ser perguntado, né, questionado sobre essa composição, ele comentou do encontro que teve com a Tereza Cristina nessa semana e afirmou que ela aceitou ser vice, né? Mas eu acho importante ressaltar, Marília e pessoal que acompanha a gente, que o Flávio não cravou o nome dela na candidatura, né? Ele falou que ela aceitou, mas ele também ressaltou que a confirmação desse nome dependeria da aceitação ali, né, do PP, que é o partido dela, mas também da federação formada pelo PP junto com o União Brasil. Marília. É isso, né, Rodrigo? Agora a gente precisa ali, de fato, da confirmação vindo por parte da senadora Tereza Cristina, que vem só com sinalizações desde ontem, conversando ali com seus aliados. A gente tenta falar ali com a senadora, envia mensagem, tenta fazer ligação e ela acaba não respondendo. Fez uma publicação ontem através da sua rede social X, dizendo que conversou de fato com o senador Flávio Bolsonaro, e hoje veio então essa confirmação
dele, mas depois a gente teve essa nota. Ô, Rodrigo, eu queria que você pudesse comentar também com a gente sobre essa nota que foi feita pelo PP ali, trazendo a neutralização. E isso a gente já estava trazendo há bastante tempo, né? Que o PP falava que, de fato, iria ficar neutro, pelo menos nesse primeiro turno. Marília, tem uma diferença aí de discursos, a gente pode dizer assim, né? Como eu falei, a Tereza Cristina e o Flávio, eles se reuniram nessa quarta-feira, né, nessa semana, e depois desse encontro, a assessoria ali da Tereza Cristina publicou uma nota falando que foi a primeira vez que eles, de fato, discutiram a possibilidade, né, de uma composição ali para a vice-presidência. A senadora classificou essa reunião como produtiva, mas também fez questão de ressaltar, né, de que essa composição dependeria ali de um acerto entre os partidos. Então, essa declaração aí do Flávio, esse comentário do Flávio, acontece nesse contexto ali de aproximação, uma aproximação mais consolidada, né, mais concreta, digamos assim, entre ele e a Tereza Cristina. E daí foram minutos assim de diferença entre o Flávio dar essa declaração ali antes desse café da manhã e essa nota publicada pelo PP, né? O que o PP disse nessa nota foi de que levou esse tema para os diretórios estaduais e daí, numa decisão ali tomada entre os diretórios, acabou optando por manter essa neutralidade. O partido também afirmou que a Tereza foi comunicada sobre essa decisão e de que ela acatou essa decisão, né, enfim, de manter a neutralidade. E daí, na prática, isso acaba vetando essa composição da Tereza Cristina na vice, como candidata a vice, na composição na chapa com o Flávio Bolsonaro, né? Essa definição, não é exatamente, não é definitiva, né? Porque isso ainda pode ser revertido pelo partido. O partido poderia, por exemplo, agendar ali uma convenção, tomar uma decisão, enfim, reverter essa negativa da Tereza Cristina na chapa com o Flávio, mas por questões internas de organização do partido, isso é difícil de acontecer, né? Porque o partido diz que essa convenção teria que acontecer com 8 dias de antecedência e é uma coisa que o prazo já está apertado, então seria difícil de acontecer agora, mas também tem uma questão política aí por trás dessa decisão, né? O PP, enfim, os nomes fortes ali do partido não parecem estar muito interessados na Tereza Cristina como vice do Flávio. Então, em termos práticos, essa decisão, a nota confirma que a possibilidade da Tereza Cristina compor essa chapa é improvável. Não é uma decisão definitiva, pode ser revertida, mas na prática é improvável de que uma reversão aconteça, Marília. Muito obrigada, Rodrigo Tamaro, nosso repórter lá de São Paulo. Quer acompanhar o trabalho do Rodrigo? É só acessar metrópolis.com e ir na nossa aba de São Paulo. Até a próxima, bom fim de semana. Até a próxima para vocês também, bom programa. Felipe, vamos falar sobre o senador senador e agora candidato, né, Flávio Bolsonaro à presidência da República. Tereza Cristina, é vice, não é vice? PP apoia, não apoia, vai ficar neutro? Marília, olha como é interessante a política, né? No começo do processo da pré-eleição, né, o Flávio Bolsonaro estava forte, né, estava com um empate técnico em relação ao presidente Lula, e todo o centrão, né, PP, Republicanos, União Brasil, estavam já acenando um apoio direto em relação ao Flávio Bolsonaro. Desde aquela ocasião, por exemplo, já se falava no nome da Tereza Cristina como nome para ocupar a vice-presidência junto com da chapa do Flávio Bolsonaro, né? Depois dessa crise e do escândalo do Banco Master, né, que colocou o Flávio Bolsonaro no centro do problema, né, e da inabilidade dele justificar claramente a relação dele com o Daniel Alvocaro, com o Banco Master, o Centrão resolveu voltar atrás, resolveu ficar neutro, né? Então, quando você vê a Tereza Cristina ter a vontade de ser vice do Flávio Bolsonaro e o partido PP, é bom lembrar que o presidente do PP é o Ciro Nogueira, né? O presidente do PP foi o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Aí, com o escândalo do Banco Master, que também colocou ele no centro do problema, né, ele ficou um político, de certa forma, apagado. Até porque faz sentido ele subir um pouco, né, e não articular diretamente, não aparecer diretamente para
as pessoas esquecerem, né, da relação dele com o Banco Master e o Avocado. Então, tudo isso gerou essa confusão aí. A Tereza Cristina quer ser vice, falou para o Flávio Bolsonaro que seria vice dele, ele anunciou publicamente isso hoje de manhã, e poucas horas depois, o PP negou. Né? Então, eu não sei, sinceramente, Marília, se a Tereza Cristina, se o Ciro Nogueira e outras pessoas que desejam o apoio expresso do PP, do Flávio Bolsonaro, vão conseguir vencer essa barreira da questão do Banco Master, né? E sair da neutralidade. Eu acho muito difícil. E também um ponto, Marília, tudo bem que o Flávio Bolsonaro a todo momento quis ter uma mulher como a sua vice-candidata à presidência da República, né? Mas a Tereza Cristina é um nome forte, é o nome do agronegócio, é o nome do Centro-Oeste. Centro-Oeste, é bom lembrar, é o estado, né, a região do país que deu certo, é o país que deu certo, né, cresce muito mais do que o resto do Brasil, né? Mas eu não sei, sinceramente, se o nome Tereza Cristina iria trazer muitos ganhos políticos para o Flávio Bolsonaro, como o PL e o Flávio Bolsonaro desejam, né? Até porque a Tereza Cristina é da região do Centro-Oeste, o Centro-Oeste já, de certa forma, apoia o bolsonarismo, né? O Goiás apoia o Caiado, claramente, mas o Mato Grosso do Sul apoiam claramente o Flávio Bolsonaro, e a Tereza Cristina do setor do agronegócio, que é um setor muito ligado ao bolsonarismo. Então, eu não sei, fazendo uma reflexão assim direta, né? Claro que é importante ter mulher na chapa, até porque a gente sabe que o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo é exatamente as mulheres, né? Que ele pede nesse gênero todas as eleições, né? Mas eu não sei se, quando você analisa friamente o nome Tereza Cristina, se seria um nome que mudaria completamente o tabuleiro jurídico nessas eleições. Mas eu vejo, né, essa confusão toda do PP, Tereza Cristina e Flávio Bolsonaro, um fruto e resultado da questão do Banco Master, claramente, que mantém o distanciamento do centrão da campanha do Flávio Bolsonaro. É um tema radioativo, né, Felipe? Seja para a direita, seja para a esquerda, Banco Master é bem radioativo. Tereza Cristina, o nome dela passou a ser bastante cogitado depois daquele vídeo da Michelle Bolsonaro, né? Quando ela disse que era maltratada, desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro. E pode ser aí um aceno. Mas também, Felipe, ali no Congresso Nacional, existem planos para a senadora Tereza Cristina. Por quê? Porque agora nós estamos falando de eleições de 2026 para presidente, Senado, mas nós vamos ter também eleições lá para o Congresso Nacional, onde vamos definir depois ali novos presidentes ou ali a renovação, presidente do Senado e também para a Câmara dos Deputados. E ali no Senado Federal, Tereza Cristina tinha um futuro traçado, que era se candidatar ali para ser presidente da casa. E é um nome bastante forte, é um nome bastante respeitado, pode não ser conhecido assim em outras regiões do país, mas ali dentro do Congresso Nacional, o nome de Tereza Cristina é muito respeitado. E o projeto ali da parte da oposição, de fato, era ou é torná-la presidente da casa. Por quê? Porque isso facilitaria o andamento de diversas pautas, como, por exemplo, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das bandeiras levantadas ali pela oposição, principalmente por parte do PL, é aumentar a bancada de senadores para que eles possam ter um número maior e essas pautas que são consideradas importantes para eles possam avançar dentro do Senado, assim como na Câmara dos Deputados a gente vê isso acontecendo porque a bancada é muito grande. Mas vamos ver, né, Felipe, acompanhar, porque tudo pode mudar. Sobre tudo isso em relação à senadora Tereza Cristina, ao próprio PP e União Brasil, que existe ali uma federação entre os dois partidos. E agora, né, Felipe, é bom a gente destacar que o candidato, a pessoa, ela não faz nada sozinha. Ela precisa caminhar com o partido que ela está afiliada, assim como vem acontecendo também ali a questão com republicanos lá com o senador Cleitinho em Minas Gerais, né, Felipe? Precisa ali eles sentarem, conversarem e tanto o candidato quanto o partido entrar ali em um acordo do que será feito. Exatamente, esse é o grande ponto. No Brasil, o partido político tem uma força absurda, né? O Brasil não permite, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, a eleição, né, a candidatura de chapas autônomas e avulsas, né? Você tem que ser filiado obrigatoriamente nos partidos políticos. E o presidente do partido político, né, exerce um poder muito grande, né? A direção do partido político exerce um poder muito grande em definir, né, o apoio de determinado partido, determinado candidato
a ser vice ou não de determinada chapa, né? Então, isso que o PP está fazendo, né? Mas o que eu vejo muito mais em relação a esse assunto, Marília, assim, bem sincero contigo, né? É muito menos uma questão partidária e muito mais uma questão de que para o Centrão, atualmente, né, tendo em vista que o Flávio Bolsonaro não tem tido aquela mesma força, né, no começo do processo pré-eleitoral, né, manter uma certa autoridade mesmo, né? Até porque o Lula só tem mais 4 anos. Né? O Lula, é bom lembrar, não pode, caso seja reeleito, não pode disputar outra eleição. Né? Acabou, né? o Lula político, né? Caso ele ganhe, caso ele perca as eleições. Né? Então o PP, a União Brasil, vendo esse cenário todo, fala, poxa, peraí, o Lula pode ganhar as eleições, é muito mais fácil, talvez, eu ser um ministro do governo Lula, né? Já que ele está com esse cenário atual aí sendo fortalecido, né? E tem grandes chances de ganhar as eleições, em 2030 eu disputo a eleição de uma forma diferente do que eu brigar com o Lula nesse momento. Né? Então, tudo isso é culpa, de fato, do Flávio Bolsonaro e culpa também da questão do Banco Master. Né? É bom lembrar também que o Rueda também, que é o presidente do União Brasil, que faz parte, né, da federação com o PP, também tem algumas relações com o Banco Master sendo escancaradas, né, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Então, para esses caciques partidários, na minha opinião, é muito melhor manter neutralidade, né, para não aparecer tanto no momento que é muito melhor a retidão, do que aparecer da cara a tapa no momento em que eles estão completamente dentro da investigação do Banco Master. Mas também é bom lembrar, no cenário atual, né, o Flávio Bolsonaro não tem aquela força que tinha no começo, o que prejudica a aliança do PP e União Brasil em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Marília. Vamos ver o que será daqui a pouco, né? Daqui a alguns minutos, algumas horas, tudo pode mudar, Felipe.